Olá, caros alunos. Nos últimos vídeos falávamos sobre o positivismo. Durante as primeiras décadas do século XX, surgiu um movimento que foi exatamente uma reação ao positivismo em diversos países da Europa, denominado espiritualismo. Esse movimento pretendia reacender o debate sobre questões éticas e metafísicas que foram suprimidas pela doutrina positivista. A corrente espiritualista, ela rejeitava o materialismo exacerbado que dominava a época. Mas o positivismo ainda teve desdobramentos no século XX, por exemplo, com o neopositivismo. A filosofia neopositivista é fundamentalmente uma análise da linguagem, influenciada principalmente pelo pensamento de Russell e Wittgenstein. Agregou filósofos cujo traço comum era a formação científica, em geral a matemática ou a física, influenciando em grande medida os rumos a serem seguidos pelo pensamento filosófico do século XX. Russell era de origem britânica e se destacou não apenas por sua influência no campo da lógica, mas também na filosofia e na matemática, além também de sua atuação política voltada para as causas liberais e por seus projetos educacionais. Ele conjugou em sua filosofia a lógica, que estabeleceria a estrutura do raciocínio, e o empirismo, que preencheria o conteúdo das formas determinadas pela lógica. Esse sistema, o atomismo lógico, determina que o pensamento seja composto por proposições atômicas ou simples e proposições complexas, que serão formadas com base nas primeiras. Russell ele defendeu a distinção entre linguagem comum, que seria composta de erros e imprecisões, e a linguagem científica, que deveria ser exata, expressando seus termos com grande rigor. Sua doutrina filosófica pode ser resumida em várias ideias principais. Por exemplo, o logismo e a lógica matemática. Russell ele foi um dos pioneiros da lógica matemática e publicou, junto com outro autor, o Principia Mathematica, um trabalho monumental que buscava fundamentar a matemática na lógica formal. Também outra característica é o empirismo e teoria do conhecimento. Russell ele fez importantes contribuições para a epistemologia, defendendo uma forma de empirismo que enfatizava a importância da experiência sensorial na formação do conhecimento. Ele também explorou questões sobre a natureza da percepção e da realidade. Outro tema importante é a análise lógica da linguagem. Russell ele acreditava que muitos problemas filosóficos surgem de confusões linguísticas. Ele propôs uma abordagem analítica para resolver esses problemas, decompondo declarações complexas em seus componentes mais simples para esclarecer seu significado. E na questão social e política? Além de seus trabalhos filosóficos, Russell era um notável ativista político e social. Ele foi um ardente defensor do pacifismo e da liberdade de expressão e se envolveu em diversas causas ao longo de sua vida, incluindo o movimento pelos direitos civis e o movimento anti-guerra. E, por fim, o ceticismo em relação à religião. Russell é muito conhecido por sua postura cética em relação à religião e ao sobrenatural. Ele argumentou contra a existência de Deus e criticou muitas crenças religiosas como irracionais. Ele escreveu um ensaio chamado Por que não sou cristão? E nesse ensaio a gente tem um exemplo proeminente de suas opiniões sobre esse assunto. Nós podemos dizer que Russell ele foi uma figura central na história da filosofia do século XX, fazendo contribuições significativas em áreas como lógica, epistemologia, filosofia da linguagem e ética. Seu trabalho influenciou e continua a influenciar o pensamento filosófico contemporâneo. Além disso, como vimos, ele não se destacou apenas como filósofo, mas também como um ativista social e político. Ele foi um defensor apaixonado da paz, dos direitos humanos e da liberdade de expressão. Seu compromisso com essas questões continua sendo relevante em um mundo onde o ativismo e a defesa dos direitos são cada vez mais importantes.